Foi uma questão do Enem de 2016. Como eu estava falando com vocês, a gente vai resolver esse probleminha aqui sem usar nada de gravitação, né? A gente vai usar os conceitos envolvidos quando um corpo está fazendo uma trajetória curva, tá certo? Resultante centrípeta e coisas do tipo, tá certo? É mais um problema de força centrípeta do que de gravitação propriamente dito, né? Então o problema diz o seguinte, ó, no dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, né? Uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentada na figura. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide. Aí tem que completar, né? Qual a explicação física para essa trajetória descrita, né? E aí ele dá algumas opções para a gente marcar a correta, né? Bem, aqui vocês estão vendo o que está acontecendo, né? A Terra, ela está aqui, tá bom? Onde eu estou passando o mouse. E o asteroide, ele está vindo lá embaixo. Primeiro pontinho aqui, ó. No início, repare que ele está fazendo, ele está vindo em linha reta, né? Basicamente uma linha reta. Uma linha reta, está vindo. Quando chegar uma certa... E aí o que acontece? Ele está vindo em linha reta, mas ao mesmo tempo ele está se aproximando da Terra, tá certo? Está se aproximando da Terra. Como eu falei com vocês, existe uma força entre corpos que possuem massa, né? Isso a gente vou mostrar para vocês no próximo exercício. O que está acontecendo aqui? Quando esse asteroide, né? Quando esse asteroide se aproxima da Terra, essa força que acontece entre o asteroide e a Terra, ela vai aumentando. Por quê? Porque essa força ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Essa é a força, pessoal, que mantém os planetas em órbita do Sol, por exemplo, que mantém o nosso sistema solar estável. E, e essa mesma força atua, por exemplo, na Lua girando em torno da Terra, no nosso satélite natural, por exemplo. E é a força que vai atuar, né, nesse satélite aqui, nesse asteroide aqui também. Só que ele vai fazer uma trajetória que é tipo a gente chama de efeito Stilling, né? Esse asteroide vem, ele vai se aproximando, essa força vai aumentando muito. E aí essa força é atrativa. A Terra vai puxar esse asteroide para cima dela. Mas aí por que, pessoal? Por que apesar dessa força existir, essa força de atração entre a Terra e o asteroide existir, ou seja, a Terra está puxando o asteroide a todo momento para cima dela, por que esse asteroide não bate na Terra? Vocês poderiam alguém saberia me responder isso? Por que Posso que alguém poderia? Pode ser. Posso? Tem a ver com o que o Jonathan falou ali também, da questão da centrípeta. É, Porque quando o corpo ele tá sendo atraído pela Terra, mas ele tá com uma velocidade muito alta sendo atraído e recebendo assim, recebe um formato de uma curva, assim, né? Porque começa a ser atraído pelo planeta e se aproxima. Aí essa curva entra também na questão da centrípeta, mv ao quadrado sobre raio. E aí, tipo assim, essa força vai se opor à força da Terra e manter ela a um limite de distância, assim. Ela não encosta, tipo, vai ficar... Força centrípeta é igual a força gravitacional, elas vão zerar e esse corpo que está passando em volta da Terra vai ficar dessa determinada altura que a força está sendo zero em relação à altura ali e vai só continuar. por Sei lá, exemplo, é difícil de explicar. se Foi a mal. velocidade fosse muito baixa, pessoal, se ela fosse muito pequena, o que ia acontecer com esse satélite, com esse asteroide? O que vocês acham que ia acontecer? Se a velocidade
do asteroide fosse muito pequena, muito baixa, o que que acontece? Isso, ele ia colidir, tá certo? Ele não bate na Terra porque ele tem uma velocidade, pessoal. É simples assim. Ele não bate porque ele tem uma velocidade muito alta, o suficiente para contornar a Terra. Mas a todo momento ele está sendo puxado pela Terra, tá bom? Então, para a gente responder essa questão, né, vamos desenhar aqui, ó, vou desenhar para vocês aqui a Terra. Essa é a trajetória que o asteroide vai fazer. E eu vou desenhar um asteroide aqui para vocês, logo quando ele está passando embaixo ali, ó. O asteroide está aqui. Se eu for representar os vetores, velocidade, força de atração, como é que eu representaria? Né? O que acontece quando um corpo está fazendo uma trajetória no espaço? Né? Eu tenho um segredo para vocês. Né? Quando um corpo está fazendo uma trajetória no espaço, a velocidade é um vetor. Né? É um vetor, é uma grandeza vetorial. Você pensa na velocidade como grandeza vetorial. E o vetor velocidade ele é tangente em cada ponto. Ele é tangencial em cada ponto. Então, se eu fosse representar o vetor velocidade aí, como é que seria esse vetor? Ele seria assim, ó. Seria assim. Aqui eu desenhei esse círculo pontilhado, por quê? Porque nesse ponto aqui, né, eu tenho uma curva. Essa curva tem um raio, né? Então você poderia pensar no raio dessa curva como sendo delimitado por essa linha pontilhada aqui. Então, esse vetor aqui é o vetor velocidade. E a força, pessoal? Essa força vai estar para onde? Adivinha para onde é que vai estar essa força? Isso. Para fora ou para dentro, ou para dentro da curva? Para dentro, tá certo? Por quê? É uma trajetória curva. Para eu ter um movimento com trajetória curva, eu tenho que ter uma resultante que se chama o quê? Resultante o quê? Centrípeta. O que está para fora, Luiz Marcos, é a centrífuga. Só que a centrífuga ela só vai ser importante, né, quando se você estivesse tentando resolver o problema no referencial do asteroide, mas você está olhando de fora, né? Para quem está olhando de fora, é a centrípeta mesmo. Então, essa centrípeta ela vai estar apontando para dentro e ela vai ser exatamente a força gravitacional. Dentre as opções aí, qual que vocês acham que vai ser a correta diante dessa ideia aqui? Vai ser a letra E, né? A força resultante ela atua em uma direção diferente da direção do vetor velocidade. Tá certo? A gente pode voltar aqui, ó, e ver por que não seria a D, né? Ele está dizendo a D que, que esse asteroide ele vai sofrer uma ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário da velocidade. Não é verdade. Essa força não é contrária, né? Tá certo? A letra C diz que é no mesmo sentido, também não é, né? A letra A fala de resistência do ar, que é nula, por isso que ele faz essa trajetória, não tem nada a ver, né? A resistência do ar se opõe à velocidade. É a letra E, porque a direção é diferente. Tá bom, pessoal?